Existem aqueles temas bíblicos que não temos como esquecê-los. E um deles é efetivamente a volta eminente de Cristo Jesus para buscar a sua igreja, que ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Eu digo que não me canso de pregar sobre a escatologia como sendo aquela doutrina sobre os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Os verdadeiros líderes da Igreja de Cristo no passado, não muito distante, sempre nos ensinavam sobre o arrebatamento da igreja. Precisamos agora, mais do que nunca, pregar sobre a volta de Cristo para resgatar, buscar a sua igreja amada. Dentro desse arcabouço bíblico ou tema escatológico, eu quero meditar um pouco a respeito de Apocalipse capítulo 22, versículos 11 ao 13, aonde está escrito. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Podemos afirmar que Apocalipse capítulo 22, do versículo 11 ao 13, marca o encerramento da mensagem profética, destacando a iminente volta de Cristo para nos levar para si mesmo, conforme ele prometeu. E desta forma, o texto nos fala sobre a fixação daquele estado moral em que os justos, os santos, ou injustos e sujos, serão retribuídos finalmente, baseados naquilo que praticaram, falaram, fizeram aqui no planeta Terra. Jesus se revela como o Alfa e o Ômega, assegurando que o tempo de decisão acabou e seu galardão trará a justiça eterna. Justiça essa imparcial, porque Cristo há de julgar os seus santos, seus discípulos, e no juízo final, os injustos serão julgados perante o grande trono branco. Este texto merece uma reflexão detalhada sobre Apocalipse capítulo 22, do versículo 11 ao 13, onde nos ensina sobre a fixação dos estados morais dos seres humanos. Quem é injusto,
faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22 e 11. Não é um incentivo para o pecado, mas uma declaração de que na vinda de Cristo, o caráter e as obras de cada pessoa estará definindo o seu futuro, a sua eternidade. Não haverá mais tempo para arrependimento ou mudança. O caráter desenvolvido durante a vida se tornará permanente para toda a eternidade. Este versículo 11 de Apocalipse, capítulo 22, mostra o divisor de águas entre o trigo e o joio. Quem escolheu a injustiça continuará nela, e quem buscou a santidade continuará nela, selando, assim, desta forma, o destino individual de cada ser humano que viveu no planeta Terra. Já Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, nos alerta sobre a iminente volta de Cristo Jesus para nos levar, para estarmos com Ele eternamente nas mansões celestiais, mas também fala sobre o galardão para todos aqueles que renunciaram no mundo, que nasceram de novo, que foram transformados em novas criaturas. Disse Jesus: "E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Cedo venho. Essa frase reforça a urgência e a certeza sobre a segunda vinda de Cristo, em duas etapas. A primeira para buscar a igreja e a segunda para se revelar a Israel, o povo da antiga aliança. O galardão, a recompensa ou a herança dos que são de Cristo é certa. Jesus traz a retribuição final para todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, para viverem em santidade de vida e não para o mundanismo. Embora a salvação seja pela graça, mas de acordo com este texto sagrado, as obras refletem a fé e a transformação operada por Deus, servindo como base para a recompensa, o galardão, o salário e a herança eterna dos seus santos. Já Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, nos revela sobre a divindade de Cristo Jesus, como também a sua soberania. Jesus falou e João escreveu: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro." Alfa e Ômega descreve sobre a primeira e a última letra do alfabeto grego, indicando que Jesus é o início, o fim e está no controle de toda a história humana, principalmente no que concerne à salvação e a vida eterna daqueles que são chamados para fazerem parte do reino de Cristo Jesus. Este versículo revela sobre também a autoridade do Senhor Jesus. Esta declaração reafirma que Jesus é Deus, eterno e soberano, capaz de cumprir todas as profecias
incluindo o julgamento e a recompensa final dos seus discípulos. Ao ler Apocalipse, capítulo 22, do versículo 11 ao 13, podemos fazer a devida aplicação prática para os dias de hoje e nos leva a um tempo de decisão. É tudo ou nada. Ou participamos do arrebatamento da igreja na volta de Cristo, ou seremos submetidos às tragédias que acontecerão durante o período da grande tribulação. O momento para se santificar e buscar a justiça é agora. Depois da volta de Cristo, o tempo da graça terminará. Temos que ter foco na santificação diária. O chamado é para que o justo continue em sua jornada de santificação. Não é perfeição. Perfeição só quando chegarmos nas mansões celestiais. Agora é um processo, é o progresso a que chamamos de santificação. Quando nós olhamos para o que diz o Evangelho, precisamos continuar perseverando até a volta de Cristo, sendo fiéis aos seus mandamentos, aquilo que diz respeito à nova aliança da graça de Deus. Com isso, precisamos ter esperança. A vinda de Jesus trará justiça e recompensa, oferecendo esperança aos que aguardam a sua vinda. A vinda do Filho de Deus também representa uma reprimenda para os injustos, os incrédulos, aqueles que, de forma egoísta, não reconhecem a obra perfeita de redenção e salvação, já aplicada por Cristo na sua primeira vinda para cumprir a sua missão salvífica. O tempo, nestes últimos dias, oferece uma oportunidade fantástica para toda a raça humana, em que os seres humanos escolherão justamente aquilo que têm plantado. É aquela lei, né? Colherão aquilo que têm plantado. É a lei da colheita segundo a semeadura. Precisamos estarmos atentos sobre tudo aquilo que o Apocalipse nos revela, em que o Filho de Deus, ele trará a salvação para os vivos, oferecendo assim a ressurreição primeiro para os que dormem em Cristo Jesus. Este livro é uma revelação. Já no primeiro capítulo fala sobre isso. E o versículo 1, revelação de Jesus Cristo. De forma que esta verdade tem chegado aos confins da terra. O Evangelho tem sido pregado em todos os lugares. Cabe aos seres humanos tomar a sua decisão ao lado de Cristo, ao lado da verdade. Quero solicitar a você que está ouvindo esse áudio em forma de vídeo, que você compartilhe essa nossa mensagem, principalmente para aquelas pessoas que ainda não se converteram para o reino de Cristo Jesus. O tempo está chegado e Cristo está voltando com uma decisão final para a sua igreja
resgatando os seus remidos e os levando para as mansões celestiais. Mas também nos fala, nesta vinda próxima do Senhor Jesus, sobre um divisor de águas, em que aqueles que não participarem do arrebatamento da igreja sofrerão todas as consequências do período negro da grande tribulação. Você decide se aceita Cristo para ser participante do arrebatamento ou se deseja livremente, de livre escolha, participar dos terríveis momentos que a humanidade terá que apresentar ou passar no que chamamos, ou o livro do Apocalipse chama de grande tribulação, que é uma realidade. Deus em Cristo Jesus aplique esta mensagem nos nossos corações.